Meu amado, onde estão os chamados por Deus, como Jeremias? Jeremias foi chamado por Deus para pregar o Evangelho de Deus, ele ainda criança, louvado seja o nome do Senhor, ainda mijando na rede. Então tá, vamos ver aqui como é, estudar aqui um pouquinho. Você tem um chamado. O profeta Jeremias era sábio o suficiente para perceber que o chamado de Deus é pesado e difícil, certo? Você que entrou aí com a mãozinha, seja bem-vinda, minha amada. E difícil, e complicado, trabalhoso e doloroso, assim como Moisés também percebeu isso em Êxodo 4:10. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente. Eloquente quer dizer homem culto, certo? É importante. Eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao seu servo, certo? Ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, do jeito que eu sou. Êxodo 4:10. Então, uma decisão sábia é rejeitar fardo que você sabe que não pode carregar, certo? Que não pode carregar. Por isso, Moisés e Jeremias, a princípio, rejeitaram o chamado, tal qual o primeiro filho na parábola de Jesus. Tal qual foi o primeiro filho na parábola de Jesus. Mateus 21, 28, 31. Então, para Jeremias ser apenas um sacerdote, já estava de bom tamanho. Ele queria ser um sacerdote simples, certo? Primeiro, Jeremias 1:1, a palavra de Deus, a palavra de Jeremias, filho de Ilquia, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias 1:1. Uma vez ele era da família sacerdotal. Se tornar um sacerdote estava no sangue. Logo, tudo que ele queria era servir ao Senhor, cumprindo seu papel como sacerdote. Veja, tal qual seu pai Ilquia, como o nome significa, o nome de Ilquia, o Senhor é minha porção. É Salmo 119, 57. Seja bem-vindo, meu amado. Ou minha amada, é pequenininha. É beijo. Não, tá beijos. De maneira que a primeira coisa que Deus lhe fez, que Deus faz, é lhe explicar a sua real vocação. Não é um sacerdote, certo? Mas sim um profeta. Por isso diz: as nações dei por profeta, certo? Jeremias 1:15, 1:5. Quantos Jeremias estão por aí escondidos, certo? Entre os bancos da igreja, certo? Pensando que sua vocação é ser membro ou apenas porteiro, certo? Quando, na verdade, esse Jeremias anônimo tem a humildade que Deus gosta, certo? Feliz para contribuir, certo? De alguma forma para o reino de Deus. Porém, o Senhor hoje fala contigo e te diz, certo? Que ser membro, porteiro, diácono, cooperador, tesoureiro, reagente, certo? Líder de departamento, professor de EBD, não é sua real vocação, certo? Deus te chamou para muito mais do que isso. O Senhor te elege para ser uma voz nessa nação, para levar às nações a pregação do Evangelho, para ser embaixador, sabe? Para ser embaixador da palavra de Deus pelo mundo, certo? Antes que se forme no ventre, eu te conheci. Salmo 139:16. Deus conheceu Jeremias antes que ele fosse formado no ventre da mãe dela. Ele escolheu Jeremias, entendeu? Deus chamou ele para muito mais do que isso, né? Ele chamou ele para ser uma voz
que pregasse pelo mundo todo, certo? Muitos são chamados, pouco, a obra é grande, certo? Pouco, a obra é grande. Porém, são poucos aqueles que Deus escolheu para grandes obras. E não importa se você vem de uma família de cargos pequenos. Deus hoje coloca uma vírgula e separa você para fazer muito mais do que você faz. Um dos motivos pela qual não temos ainda um avivamento no Brasil ou em qualquer lugar deste mundo, certo? É que os Jeremias, certo? Dessa geração atua. Quando eu digo Jeremias, é homens e mulheres. Atua nos bastidores, quando a verdade de Deus, quando a vontade de Deus é usá-lo na linha de frente, certo? Para contribuir com o evangelho, certo? Então, não adianta disfarçar tentando viver como simples diácono, certo? Simples professor, simples reagente, simples líder de departamento, humilde porteiro, porque antes de nascer, o Senhor já te consagrou. Gálatas 1,15, Lucas 1,15. 1,15. Você não pode recusar mais o chamado de Deus, porque até aqui a palavra do Senhor te encontrou outra vez e está falando contigo como Dante de grandeza do teu chamado. Você já nasceu profeta e pronto. Meu amado, eu não sei quem você é, eu não sei para quem essa mensagem está indo, certo? Mas essa mensagem está indo para alguém que tem um chamado de Deus na vida dela, que tem vontade de pregar, que tem vontade de justiça, sede de justiça. Então, se você tem sede de justiça, sede de pregar a palavra de Deus, vá em frente, não deixe que os obstáculos te detenham, certo? Seja ousada na palavra do Senhor, entregue tudo para Deus e diz: eu vou fazer a tua obra, certo? E renuncie o seu eu e passe a pregar a palavra de Deus. É porque você vai receber pedrada? Vai, mas vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Deus. Então, você não pode recusar mais o chamado, porque até aqui a palavra do Senhor te encontrou outra vez e está falando contigo, certo? Chamando você, já nasceu profeta e pronto. Sim, você sabe, o chamado de Deus está longe de glória, certo? E fama, longe de dinheiro e reconhecimento, certo? Pois ainda isso tudo venha a ser pouco diante do trabalho, perseguição, sofrimento que irá passar, trabalho árduo, certo? Pregar a palavra de Deus é um trabalho árduo, certo? Então, porém, o avivamento está tardando, porque os Ananias, certo? Confira Jeremias 28, certo? Estão por aí profetizando e enganando o povo. Quantos e quantos tem pregadores que vivem enganando o povo, enganando aqueles mais humildes que não sabem ler, enganando os outros, defraudando os outros. Quantos e quantos não tem por aí, não é verdade? Então, deixa eu ver, por aí Deus escolheu você. E por isso Deus está escolhendo você, certo? Está escolhendo você, Jeremias 1, 10, 18, 19, certo? Estamos cansados de chamados aos microfones, estão chamados à oportunidade, chamados a holofote, fama, certo? Pessoas que desejam o chamado por coisa dessa terra, certo? Está na hora dos Jeremias se levantarem nesta geração, chamados não por capacidade própria, certo? Porque sabem, não passo de uma criança, mas chamado sim pelo Todo-Poderoso, de uma maneira tão forte que mesmo em meio ao sofrimento, continua profetizando, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 21, 4. Aquele que te revela sua real vocação e te chama para algo maior, te diz, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão,
contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 1,19. Deus ainda usa profeta na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus usa pessoas para chamar você, para profetizar. Deus quer te ouvir, converse com Deus. Quem sabe você não é um desses Jeremias que tem por aí, sem saber que é um deles, entendeu? Então peça discernimento a Deus, sabedoria, e comece a pregar a palavra de Deus, certo? Comece a pregar a palavra de Deus ao seu vizinho, certo? No hospital, aonde quer que você queira ir. E você vai fazendo a obra de Deus, em nome de Jesus. Então tá, vou ficando por aqui. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe.